Olá, aqui estamos nós mais uma vez. Eu quero convidar vocês para um momento muito especial. Eu tenho um cara aqui muito massa, com energia muito boa, um homem de fé que vai compartilhar aqui com a gente um pouco do seu conhecimento, da sua empatia. Nós vamos tocar aqui em temas muito relevantes, não só para a nossa fé, para o público evangélico, mas para todas as pessoas que têm compromisso com a democracia, todo mundo que tem compromisso com a justiça. Então, você é nosso convidado, é nossa convidada para assistir aqui com a gente a entrevista com Jansen Viana. Jansen vai se apresentar daqui a pouco e ele vai dizer quem é essa pessoa maravilhosa que ele é. Então, curte, compartilha, manda o link para a família, marca as pessoas aqui. Daqui a pouco a gente está interagindo aqui com vocês, tá bom? Vou passar aqui para o Jansen. Jansen, bem-vindo a esse espaço que é nosso. Então, por favor, se apresente aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Sou o Jansen Viana, sou poeta, escritor e sou pastor também. E pai de 5 filhos, 4 netos, uma esposa maravilhosa e amigos, né? Amigo de vocês. Gosto de conversar, gosto de escrever poesia e gosto de justiça. Massa. Jansen, falando de justiça, eu queria começar perguntando para você sobre uma questão. Tem aí o Brasil todo tomando notícias sobre uma série de vazamentos muito comprometedores de um juiz com o promotor, né? Então misturou ali quem julga com quem faz a acusação. Você, como um defensor da justiça, um promotor de justiça, né? Promotor no sentido de quem faz a promoção da justiça, como é que você está enxergando essa confusão de papéis entre quem acusa e quem julga, no caso muito específico do ex-presidente Lula? Eu confesso que eu me sinto um pouco desesperado. Desesperado pela situação que a gente já sabia, a gente desconfiava, né, e que agora a gente está vendo que tem provas sobre aquilo que a gente suspeitava. Mas o meu desespero é porque isso não é uma coisa que acontece agora, não é um caso pontual. É um caso que acontece sempre. Quantas pessoas já foram vítimas de juízes tipo Moro? Quantas famílias já perderam, tiveram prejuízos enormes, famílias destruídas por causa de uma justiça corrompida? Eu não estou dizendo que todos os do judiciário são corruptos, são como o Moro, mas que existem muitos assim. E agora a gente vê um caso que nos deixa sem chão, né? A gente sente o impacto de um país que vai afundando por causa de interesses das elites, por causa de um juiz corrupto, né? Junto com todo o aparato do judiciário. E a gente vê, será que isso vai ter alguma repercussão positiva? Será que todas essas denúncias elas vão ter um caminhamento que a gente possa se dar por satisfeito? Né? É uma coisa absurda, horrorosa, comportamento de bandido, né? E nos deixa indignados. Eu me sinto assim, indignado. Então, Jansen, me parece que aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, principalmente quem tem compromisso com a fé, né? O público evangélico hoje tem uma influência grande no país, nós temos representações em vários setores da sociedade, mas me parece que uma ala muito conservadora que está ali no Congresso Nacional, chamada pela alcunha, que não é muito devida, chamada de bancada evangélica, né? Bancada da Bíblia, não é. A gente precisa fazer aqui, Jansen, um parêntese muito grande para dizer que eles não representam a totalidade do evangélico. Inclusive tem aqui 2 pastores que não coadunam, não é, com esse desmando, esse descaramento do julgamento e principalmente da Operação Lava Jato. Então é só um parênteses para dizer que nós, por favor, não generalizem os evangélicos. Mas me parece, gente, que também a gente tem uma responsabilidade de, nesse momento histórico que o país está vivendo, da gente se posicionar e da gente também
ser uma voz profética. Como é que você vê isso? Eu acho que é nossa responsabilidade mesmo, nosso papel de igreja, de cristão, né, não aceitar essa situação. E até você falou muito bem, bancada evangélica, se trocasse para bancada cristã, a maioria dos cristãos então se sentiriam indignados. Não, isso não é cristianismo. Então você que é cristão, está nos acompanhando, sabe que essa bancada evangélica não são de evangélicos, não representa, não é a fala dos evangélicos, é a fala de gente safada, que está no meio da religião e se aproveita da religião, né? E a gente que realmente tem princípios cristãos, que é comprometido com o reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça. Jesus falou que o reino de Deus é justiça, então a gente tem que lutar pela justiça, é nosso papel, é nosso dever como cristão, como discípulos de Jesus de Nazaré, né? E apesar de toda a opressão, apesar do medo que querem nos impor, nós temos que ter força para lutar, ir para as ruas, abrir o bocão, usar daquilo que democraticamente a gente pode usar, os artistas usarem a sua arte, aqueles que têm um poder de persuasão, de fala, que tem influência, né? E todas as pessoas, desde o mais simples até aquele mais influente, aquele que é brasileiro, aquele que é cristão, tem que estar comprometido, tem que estar engajado. Gente, inclusive esse também aqui é um instrumento democrático, né? Nós ainda temos o livre acesso à internet, que não está democratizado, mas algumas pessoas têm, e esse também é um instrumento que a gente utiliza para chegar mais longe. A gente não pode estar na casa de cada pessoa, mas a gente pode estar utilizando a internet para chegar mais longe, fazendo essa mensagem de justiça e esse chamado a um compromisso ético, um compromisso com a nação brasileira, não é, Jansen? De chamar as pessoas e de chegar mais longe. Então nós utilizamos aqui essa live justamente para isso. Mas, Jansen, ainda falando sobre essa conjuntura evangélica, recentemente o STF, o Supremo Tribunal de Justiça, ele colocou a comunidade, os crimes contra a comunidade LGBT na mesma categoria de racismo, então colocou como crime hediondo. E uma pessoa aí que se diz representante dos evangélicos disse: os evangélicos estão em perigo. Eu queria que você ampliasse, porque a gente não enxerga nas relações homoafetivas um pecado ou um crime nisso. Então não há porquê a nossa fé não abre parâmetro para a gente discriminar as pessoas. Então eu queria que você tranquilizasse de alguma forma quem está nos assistindo, ou pensa que agora vamos controlar o que a igreja diz. Como é que é isso? Como é que você vê isso, Jansen? Na minha concepção cristã, a questão da homossexualidade não é pecado. Não se trata de pecado, não se trata nem de uma perversão, como alguns querem classificar, nada. É uma coisa normal, né? É uma coisa do ser humano. Sempre existiu isso, sempre que teve seres humanos na Terra, isso existiu. Então é uma coisa muito normal, muito natural, e que as pessoas precisam aceitar. Não está mais nesse tempo de fazer esse tipo de guerra. Quando esse parlamentar diz que os evangélicos estão ameaçados, estão em perigo, na verdade, ele traduzindo bem, ele tem que dizer assim: os homofóbicos estão ameaçados, porque não faz parte de uma boa exegese cristã, de uma boa doutrina, de uma boa teologia, considerar a homossexualidade, a orientação sexual, como pecado, né? Não há uma base bíblica consistente para isso. Trata-se simplesmente de homofobia, né? É bom lembrar que tempos atrás o problema era com os canhotos, né? Eles não eram aceitos porque era uma coisa absurda, não era de Deus, e eles iam todos para o inferno. O tempo vai passando, então sofreram os negros, né? Nós. E bem pouco tempo atrás as igrejas não aceitavam os negros, havia guetos separados de igrejas para os negros,
E ainda hoje a gente vê muita discriminação racial. E agora parece que a vez é do grupo LGBT+, que sofre esse tipo de perseguição, sofre esse tipo de discriminação. E isso não faz sentido. Quem se sente ameaçado é quem tem ódio, né? É quem é homofóbico. Eu quero dizer uma coisa para você que está nos ouvindo. Se você se sente ameaçado, cuidado, porque tudo indica que você é homofóbico. Então, gente, eu estava aqui escutando o Jansen e lembrando das palavras de Jesus, eu tentando aqui lembrar no Evangelho onde é que Jesus condenou essas pessoas. Então eu fico imaginando que o que tem sido pregado aí, essa mensagem de ódio, de rancor, né, num país fraturado por uma desigualdade social abissal, terrível, e as pessoas preocupadas com a sexualidade dos outros, onde a sexualidade dos outros choca mais do que a miséria que está o povo, uma grande parte do povo na miséria e uma minoria ridícula e rica, não é? Essa desigualdade brutal não choca as pessoas e as pessoas não se juntam para debater sobre isso, para falar sobre isso. Então, eu acho que esse é um passo que a Igreja Evangélica Brasileira precisa dar, enxergar na fratura social exposta, né, a sua indignação e não a sexualidade das pessoas. Mas, Jansen, dentro desse cenário que é tão difícil, tão desafiador, que às vezes tira até quer tirar a nossa paz, quer nos tirar de um lugar de serenidade, eu queria perguntar para você como é que você encontra esperança, como é que você alimenta as suas utopias, o que é que lhe dá alegria hoje? Eu não posso desanimar, né? Eu, graças a Deus, sempre fui, não vou dizer otimista, eu vou dizer esperançoso, né? Eu sempre acredito na juventude, eu acho que há esperança nessa juventude. Eu tenho uma filha ainda adolescente, e ela me traz muitas coisas boas, né? Das conversas dela, da cabeça que ela tem, das coleguinhas dela. Elas vão para a rua com a gente, nas manifestações, e porque eles estão construindo um futuro que é deles. A gente está só ajudando. Mas a luta, eu acho que principalmente é da juventude, porque eles vão morar lá. E eles não vão querer morar num mundo fundamentalista, religioso, onde não há liberdade, não vão querer um governo que seja opressor, né? Que não tenha cultura, que não tenha liberdade de expressão. Eles não vão querer isso. Eu também tenho uma coisa que me deixa muito feliz, que me conforta, que me consola, que é a poesia. Então, com a poesia eu consigo sobreviver num mundo tão amargo, num mundo tão cruel. Eu acho que fica aí uma boa dica para quem está nos ouvindo. A poesia, ela salva, ela nos dá sensibilidade e nos faz acreditar na beleza, na nobreza e valores que são muito importantes para a nossa vida. Gente, o Jansen Viana, a vida dele é o evangelho com um sorriso grande. Esse cara tem encontrado no segmento de Jesus Cristo um jeito muito bonito de viver. E eu estou falando isso porque você pode depois deixar sua dúvida aqui, vai compartilhando aqui com a gente vai respondendo no tempo que a gente puder, mas a gente vai respondendo. O Jansen também assume esse compromisso de ir respondendo os internautas, as pessoas que nos acompanham, mas o Jansen tem uma produção literária extensa. Esse cabra aqui, ele tem escrito muita coisa. E Jansen, eu quero lhe perguntar, de onde é que aparece a inspiração? Você se inspira no cotidiano para fazer as suas obras literárias? Você busca nas memórias? Explica aí pra gente como é o seu processo de criação. O meu processo de criação, cada artista tem um processo, né? Tem uma maneira dele produzir, porque as pessoas se enganam muito pensando assim que tem que ter aquele momento, aquele tchan, aquele toque, né? Mas isso existe, realmente, é legal. Mas tem muito esforço, né? Tem muito suor também. E isso faz com que a gente busque produzir cada vez melhor. Mas eu penso assim,
de duas coisas, de duas maneiras. É um olhar poético sobre as coisas, é encontrar significado nas coisas, nas pessoas, no momento, né? Ter um outro olhar para cada circunstância, é uma maneira de fazer uma leitura do mundo e da vida. Esse olhar poético, de conversar com os objetos, né? Conversar com os objetos. Conversar, essa loucura de conversar com as coisas, com os objetos, com a roupa, né? Por exemplo, eu fiz recentemente um poema sobre uma estrada, a estrada da Palmácia, né? Sim. Eu estou escrevendo agora um livro sobre a Palmácia, que é a terra da minha esposa, que eu adotei como a minha terra no interior. Todo mundo tem um interior para ir, né? E eu, como nasci aqui, eu não tinha um interior para ir, uma cidade do interior que fosse minha. Mas como eu casei com uma palmacense, então eu adotei a Palmácia como a minha terra do interior. E nessa poesia, eu estava escrevendo sobre a estrada da Palmácia, né? Eu coloquei a estrada como uma preta, como uma mulher, né? Com aquelas curvas sinuosas. Fiz um poema bem sensual, e que quando a pessoa lê, depois no final vai descobrir que eu estou falando de uma estrada. Mas no começo ele fica pensando que é uma mulher. Né? É essa forma de olhar, né, que produz a poesia, né? De perceber além daquilo que o objeto o que é no comum. Né? Isso é uma forma de produzir. A outra é buscar esse esforço para escrever, para produzir mesmo, né? Pegar papel e caneta, eu escrevo muito no celular agora. É bom que aonde eu estou eu posso escrever, né? Então um monte de poesia está aqui no celular e crônicas também. Então não ter medo de se expor. Uma vez eu estava dando uma palestra numa escola sobre literatura e um dos alunos lá, dos adolescentes, me perguntou, né? Isso, como é que eu faço? Eu gosto de escrever e tudo. Aí eu disse, a primeira coisa que você tem que fazer é não ter medo de se expor, né? De mostrar o que você escreve e não ter medo dessas críticas, você aprender com elas, você crescer com as críticas. Mas é isso, a produção, ela vem também pelo esforço, né? E pela coragem de dar a cara, né? A tapa, de deixar as pessoas falarem e aprender com isso. Gente, para quem está nos escutando e de repente achou assim muito ousado, uma poesia mais sensual, eu gostaria de convidar você que achou ousado a reler o livro de Cantares de Salomão, não é? Então, ou você que está buscando inspiração aí, leia com seu companheiro, sua companheira, o livro de Cantares, e quem sabe ali você encontra uma inspiração também para a vida, não é? Olhar para o texto e olhar para a vida, olhar para o texto, olhar para a vida, olhar para as situações do cotidiano e encontrar nelas a beleza, não é, que a vida exige. Jansen, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Jansen trouxe aqui um livro para apresentar para a gente. Eles não suportam poesia. E me fale como foi que nasceu esse livro, de o que é que ele se trata. Esse livro é um livro de poesias. Ele nasceu nesse momento político, né? Desde a campanha, que a gente viu umas declarações absurdas de violência, ainda está ouvindo, né? De homofobia, violência contra a mulher, coisas absurdas mesmo que esse presidente aí principalmente falou. Ele e os filhos dele e uma cambada de gente aí nas mídias sociais. Então eu comecei a escrever, não tinha intenção de compor um livro. Eu fui fazendo poesias de resistência, né? E eu lembrei muito dos poetas do tempo da ditadura militar, que eles fizeram muito bem esse trabalho. Ferreira Goulart, Chico Buarque, né? O Wally Salomão e muitos outros que usaram da sua arte para oferecer resistência a um sistema opressor. E guardadas as proporções, né, eu também me senti na obrigação de fazer isso e juntei então os poemas
para fazer esse livro. E juntei também algumas postagens do Twitter, que eu fiz no Twitter, para dar assim, um plus, né? Para dar algo mais no livro. E esse livro tem sido assim, tem tido uma aceitação muito boa, né? E eu espero que possa ajudar as pessoas a se encorajarem a sair dos protestos só na rede social e usarem seus talentos, a sua voz, a sua influência, a sua força, aquilo que eles têm, para a gente fazer resistência diante de um governo opressor. Gente, para você que entrou agora, eu sou o pastor Simão, estou aqui ao lado do pastor Jansen Viana. O Jansen é pastor, é escritor, é poeta, tem muitas habilidades, mas a gente está aqui conversando e estamos chegando agora ao final, e eu queria mandar uma mensagem principalmente para você que durante esse tempo onde a política foi tratada como um fla-flu, né, como um clássico rei, eu queria convidar você a escutar, porque a gente também tem uma mensagem de esperança. Se você se afastou de uma comunidade de fé, se você se desencantou com o mundo evangélico, a gente tem uma boa notícia para você. Você não está sozinho, você não está sozinha, mas a gente também queria convidar você a encontrar esperança, a encontrar sentido em estar numa comunidade de fé. Tem aí um monte de gente fazendo resistência, tem gente que segue a Jesus de Nazaré na radicalidade, né? E eu queria convidar você, mas eu queria também escutar, Jance, de você uma mensagem para essas pessoas que ficaram desesperançadas, desigrejadas. A igreja ajudou no golpe, a igreja perdeu sua essência. Calma, escute aqui o que esse rapaz tem a dizer. Hoje nós temos muitos desigrejados, muita gente que se decepcionou com a igreja. A gente escuta muito falar de pastores que só pensam em dinheiro, igrejas que estão montadas em cima de um esquema financeiro. É uma grande decepção para muita gente, e agora também outra decepção de ver igrejas que estão apoiando gente que não tem nada a ver com os valores do reino de Deus, não tem nada a ver com os princípios cristãos. E eu quero dizer o seguinte, que é tempo da gente construir, né, uma nova igreja, um novo momento. Eu tenho chamado esse momento de pós-evangélico. Para mim o movimento evangélico já deu o que tinha de dar, apodreceu. A gente vê o fundamentalismo radical roubando a fé, roubando a graça, né, roubando a sensibilidade, o amor, a empatia. E agora a gente tem que lutar, porque vale a pena a gente estar congregado numa comunidade de fé para viver o nosso cristianismo, fazer força. Quando a gente está junto, né, nós somos maiores, nós somos melhores, a gente aprende um com o outro, a gente se ajuda, a gente segura na mão um do outro. E é uma comunidade de fé, ela existe para isso, uma igreja existe para isso. Então, vocês que estão desigrejados, por favor, nos ajude a construir essa nova igreja. Tudo aquilo que você criticou, tudo aquilo que lhe afastou da igreja, né, a gente quer reconstruir. A gente quer fazer uma igreja que não tenha isso que você não gostou, que você não suporta. A gente quer uma nova igreja, uma nova fé. Um dos princípios da reforma é esse. É uma igreja reformada e sempre se reformando. E nós agora somos os agentes dessa história. Gente, eu também queria deixar aqui o meu convite à esperança, né? A gente não pode deixar que o ódio, que a intolerância, por mais que eles façam muito barulho, a gente não pode deixar eles entrarem no coração da gente. Então a gente precisa estar perto das pessoas, a gente precisa estar junto das pessoas, a gente precisa, como o Milton Nascimento canta, ele diz, o artista tem que ir onde o povo está. Nós que somos portadores da esperança, a gente precisa ir até onde o povo tem esperança. Eles não têm o ponto final da história. Eles não são os senhores e as senhoras da história. A intolerância não será a
antena que vai escrever a história. Nós, eu e você, Jansen, a sua mãe, o seu irmão, o tiozinho da esquina, nós escreveremos a nova história do Brasil, né? Nós escreveremos a história da esperança e nós venceremos esse ódio, porque o amor, ele lança fora todo o medo. Então eu queria deixar aqui essa palavra, já agradecer de antemão a presença do Jansen aqui, que topou na hora vir aqui conversar com a gente. Quero agradecer a você que acompanhou a gente até agora. Deixe seu comentário, curta, compartilha, envie a mensagem, a gente vai responder na maior brevidade possível, mas é isso. Vamos espalhar a esperança aí, porque a história nos pertence. Nós estamos do lado certo da história, escolhemos seguir o Evangelho e colocamos a nossa fé a serviço de uma nação onde a justiça e o direito corram como um rio, levando vida às comunidades que mais precisam. Então, muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês, muito obrigado por você estar aqui. Só uma coisa, Lula livre e ele não. Recado está dado, então fica aqui, você fica com o nosso carinho, o nosso abraço e principalmente o nosso compromisso de luta por justiça e de uma nação mais democrática. Um abraço, gente.